Fala pessoal, hoje nesse vídeo a parte 4 da nossa série sobre o petróleo, tá bom? E hoje eu vou falar sobre as questões de endividamento das empresas de petróleo e a sustentabilidade de longo prazo histórica de outras empresas e como isso, na minha opinião, vai ditar claramente como as coisas deverão acontecer agora, de agora para frente, nessa questão com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, em especial com a questão das dívidas das empresas de shale gas, de shale oil nos Estados Unidos, tá bom? Então não perca agora, manda para os seus amigos, compartilha. Tá gostando do conteúdo? Compartilha com seus amigos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, ontem eu falei claramente do meu ponto de vista, do quanto eu acho que os Estados Unidos estão neste momento, junto do seu parceiro em comum, a Rússia, forçando a Arábia Saudita a se posicionar não mais como um grande player mundial, mas como quase um parceiro subalterno dos Estados Unidos, no sentido de virar um provedor de petróleo, mas sem os grandes poderes que ela teve historicamente frente à política americana. Porque os Estados Unidos agora com o shale passa a ter condições óbvias de produzir o seu próprio petróleo, ainda que esse nem seja de fato o grande objetivo, seja mais uma questão de dissuasão frente à Arábia Saudita, no sentido deles comprovarem que eles são capazes. Se a Arábia Saudita se tornar intransigente, eles podem simplesmente parar de comprar num cenário hipotético, não é mesmo? Mas um grande ponto que se levanta nisso é o seguinte: e as indústrias de shale, que é um petróleo muito caro, como que elas vão fazer? Como eu comentei com vocês, o petróleo do shale é muito mais caro de ser produzido do que qualquer outro petróleo de formas mais baratas, né? Lembrando que os Estados Unidos têm o Texas, por exemplo, ou o Alasca, que são petróleos de profundidade, que são muito mais baratos de serem produzidos. O shale envolve um processo químico ultra complexo, tem explosões, tem um monte de coisa. E é um processo muito caro, mas como eu falei, é um petróleo de excelente qualidade, né? Vocês querem ter uma ideia do custo? Dá uma olhada. Como vocês puderam ver, o preço médio da produção no shale, custo básico de produção, tá? Fica na faixa de $30, 35, podendo chegar até $60, dependendo do campo, do local que está sendo extraído, né? Se é uma planta mais nova, se é mais difícil de ser obtido. Ou seja, imagine como é que está a situação para essas empresas, sabendo que o petróleo não passa dos $40, 50 faz muito tempo. Então elas têm se endividado constantemente. Mas a pergunta que fica é: como é que você se endivida? Ou como é que quem compra a dívida de uma empresa ou permite isso, sabendo que o produto que ela vende, o custo dela é mais alto do que o preço médio do mercado? Não tem alguma coisa faltando nessa conta aí? Para resumir a história, basicamente essas empresas vão emitindo dívida para se bancar, né? Afinal de contas, ela precisa de dinheiro, porque é uma operação cara, muito longo prazo, tem custos recorrentes. E esse pessoal que vai comprando essa dívida, imagina, se coloque no lugar de um financiador, um grande financiador, e você fique preocupado: eu vou financiar a dívida de uma empresa que não tem muitas condições de fato de se pagar, mas elas se financiaram. Há 10 anos elas estão aí se financiando. E hoje em dia a preocupação grande é o sim: e se elas não conseguirem pagar? Quer ter uma ideia? Dá uma olhada no nível de endividamento dessas empresas e quantas são dívidas podres, dívidas junk. Dá uma olhada. Esse gráfico é claríssimo. Somente de empresas tidas como investment grade, as melhores empresas do ramo de energia, leia-se petróleo nos Estados Unidos, elas têm cerca de $150 bilhões em dívida. 85% disso é dado de agora, viu? 85% já é considerado high yield, altíssimo risco de quebra. Mas, 120 bilhões de empresas investment grade, sem contar as demais, empresas menos sólidas. Quem está financiando isso? Se a empresa vai quebrar, por que eles estão pagando por isso? Eu vou usar o exemplo da Petrobras. Muita gente me pediu para falar um exemplo brasileiro. Eu vou usar o exemplo da Petrobras em 2015. Todo mundo falando que ela ia quebrar, a Petrobras a R$4. Alguns bancos, inclusive, dizendo que o preço justo dela era 0. Faliu. Não tinha jeito. O que a Petrobras faz em 2015, contrariando todas as expectativas do mercado? Essa foi uma jogada na época que ninguém entendeu. Ninguém, leia-se, né? Ninguém, nós, né? Quem está lá numa outra faixa que eu vou falar mais para frente, entendeu.
Olha o que a Petrobras faz em 2015, para você que não estava na época. A Petrobras, em junho de 2015, já depois das cotações terem caído cerca de 50%, vai e lança bondes, títulos de dívida centenários que vão vencer 100 anos para frente. Vendeu tudo. Mas se a Petrobras vai falir, a Dilma na época ia acabar com a empresa. A gente sabe hoje que a Petrobras caiu não por causa da Dilma, mas por causa do petróleo, né? O preço do petróleo caindo. Ela vai e vende títulos de 100 anos. Ninguém acreditou na época, mas ela vendeu tudo. Tudo que colocou à venda, vendeu. Então, pera, se a empresa vai falir, tá tudo errado, o petróleo vai valer $0 também, a Petrobras vai valer zero, como é que ela consegue vender títulos de 100 anos? Parou para pensar nisso? Eu acho que eu tenho uma resposta para vocês. Veja que interessante, 3 meses depois, a Petrobras já tinha caído mais 35%, a Bloomberg chama ela que ela foi coroada a rainha dos junk bonds, dos títulos lixo, podres, que seriam levados à bancarrota. Petrobras ia falir, né? Tá bom. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com esses mesmos títulos em preço? Vamos lá. Olha que coisa! A Petrobras não faliu e os títulos que estavam valendo $60 mais ou menos dobraram de preço. Então quem comprou lá embaixo o título de dívida ganhou o dobro. Nossa, Maurício, mas a Petrobras ia falir. Então, a Petrobras é tida como um título quase risco soberano. Por quê? Porque o governo influencia diretamente e salva a empresa. É notório. O governo não vai deixar falir a Petrobras. Por quê? Porque é um monopólio. É a dona da energia do Brasil. Pode gostar ou não gostar, essa é a realidade. Vamos transferir o exemplo agora para os Estados Unidos? Vou convidar vocês para um raciocínio legal. Petrobras, monopólio de petróleo, ligado ao governo brasileiro, estrategicamente posicionada, não quebra. Não quebra. Nem que a gente tiver que ficar, nossa população, pagando dívida dela durante 100 anos, mas ela não vai quebrar. Né? Vamos trazer para o Trump agora, precisando na ordem do dia viabilizar a sustentabilidade de petróleo americano e a força de dissuasão frente ao seu parceiro de petróleo, que é a Arábia Saudita. Deixa eu pensar com vocês, você acha que alguma dessas empresas vai falir? Vocês acreditam nisso mesmo? Lembra daqueles títulos de dívida podre lá dos high yield? O que vocês acham que vai acontecer enquanto essa situação persistir? O Trump ou qualquer outro presidente que entrar vai deixar as empresas falirem de petróleo? Qualquer presidente democrata ou republicano, o que vocês acham? Vamos fazer o seguinte, não vamos achar? Vamos ler as notícias? Sabe o que o Trump vai fazer, qualquer outro presidente? Não vai deixar falir. Eles vão comprar óleo. Vão aumentar as reservas estratégicas para guardar mais óleo que esses caras estão produzindo. E vão comprar pelo preço que tiver que comprar. Eles vão comprar dívida. Ele já falou que eles vão comprar dívida dessa empresa. Agora imagina, essas empresas elas vão sobreviver. A força dissuasória dos Estados Unidos vai se impor claramente. Por isso que eu falei, é um afago na Arábia Saudita ou é uma parceria com a Rússia para forçar essa situação, né? Sabe o que vai acontecer agora com os títulos de dívida high yield? Lembra que eu mostrei o da Petrobras? Adivinha o que vai acontecer com o preço? Alguma empresa ou outra deve quebrar. Mas o que você acha que vai acontecer com a média dos títulos de dívida das empresas petroleiras? Os Estados Unidos vão comprar a dívida, mas você acha que eles vão comprar sozinhos? Pessoal, nada no petróleo é por acaso. Nada é raso. O John D. Rockefeller, o grande tycoon do petróleo, né, há um século atrás, mais de um século atrás, disse uma frase emblemática, que ele fala assim: os 2 melhores tipos de empresa do mundo são, em primeiro lugar, uma empresa de petróleo bem administrada e, em segundo lugar, uma empresa de petróleo mal administrada. Todas as outras vêm depois, porque elas são cruciais. E isso 100 anos depois não mudou uma vírgula. Sabe o que vai acontecer agora? Essas empresas vão passar. Os Estados Unidos vão conseguir, na minha opinião, sobreviver e se impor
como futuros exportadores de petróleo. A Arábia Saudita vai se reposicionar numa posição muito inferior, vai continuar vendendo petróleo, porque para os Estados Unidos também é bom comprar petróleo barato, porque o shale é caro mesmo, mas eles vão estabelecer isso. E sabe o que vai acontecer depois? Nada. Tudo vai continuar como está, somente um remanejamento de poder, que é o que acontece nas crises. O dinheiro muda de mão, o balanço de poder é que se altera, e é isso que a gente está enxergando agora. Pessoal, essa minha série sobre o petróleo foi para tentar mostrar para vocês que quando a gente fala sobre commodities estratégicas, não só o petróleo, existem muitas outras, especialmente as alimentícias, né, de milho, soja, que tem papel crucial na civilização moderna, na alimentação e na energia, que são as duas principais vertentes. É essencial que você consiga entender a dinâmica desse tipo de ativo para entender como funciona o mercado como um todo. Porque essas commodities, elas são abaixo, elas são fundamentais, elas vêm antes de tudo, tudo mesmo. Eu me senti na obrigação, como um operador de commodities há 10 anos, de petróleo há 10 anos, né? As outras vieram um pouco depois, e mostrar para as pessoas que estão no meio desse monte de ruído de gente que não sabe nada do que está falando, mas expondo aos outros uma série de ansiedades, informações erradas, informações distorcidas, uma luz. Eu estou convidando vocês ao raciocínio. Nada do que eu digo aqui é uma verdade, é tudo uma versão baseada na minha opinião, mas eu torço de coração para que vocês tenham gostado. Querem saber mais sobre commodities? Vai lá na minha bio, não perde isso. Clica lá, vai na minha página, deixa o seu e-mail lá, vai ter um monte de conteúdo, eu faço questão que vocês participem, porque, de novo, esse é o tipo de conteúdo que você não vai encontrar por aí. Espero de coração, pessoal, o que eu doei aqui durante esses 4 dias me levou quase 10 anos para conseguir construir, e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Gostou? Tudo que eu peço, compartilhe com seus amigos. É tudo que eu peço, foi tudo de graça, pessoal. Aproveitem da melhor forma possível, tá bom? Da minha parte, fica o agradecimento pela audiência enorme que esses posts têm tido. Foram o meu recorde de audiência desde que eu comecei nessa vida de influencer há 1 ano atrás, mais ou menos. Tá bom? De coração, torço para que isso melhore o caminho de vocês, que vocês entendam.